Educação Legislativa em Movimento. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou conceitos de democracia, de política que como jovem, como cidadã, eu preciso ter, além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje. É super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. E a gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, você conhece estas crianças no YouTube? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Alicia e eu quero ser uma nova youtuber. Eu sei que é um pouquinho difícil e eu tô um pouquinho nervosa. Olá, galera! Estamos com o PlayStation 1 e fala aí! Olá, galera! Beleza? Gabriel falando aqui. E aqui é o Waffle. Bom, uma das grandes preocupações hoje dos pais é como educar essa criançada que já quase nasce sabendo de tecnologia. Vamos conversar hoje com a Célia Regina Simeonato Basile. Ela é psicóloga clínica, psicopedagoga e também professora de educação infantil. Célia, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falando sobre essa questão de tecnologia, né? A gente vê aí crianças, algumas até, recentemente até veio umas histórias de criança que sem querer mexeu no celular e transmitiu o banho da mãe, outra pediu lá no aplicativo não sei quantos hambúrgueres, ou chamou isso com 2 aninhos de idade, mexendo no celular, acabou fazendo. Mas a gente viu aí que tem crianças que têm canais no YouTube, que conversam, que estão lidando com essa tecnologia cada vez mais cedo, com 3 anos, 4 anos. Qual é a visão da psicologia nessa situação? É bom, é natural, é normal os pais entregarem um celular para uma criança nessa idade? Prazer, né? Obrigado por me chamar. Uhum. Não é natural, não é normal, tá? Porque quando você dá um celular para uma criança pequena, tá? Você está queimando etapas dela. Essa criança tem que aprender, ela tem que brincar. Porque a primeira infância é só brincadeiras, tá? É só movimento, tá? Porque ela tem um corpo e um cérebro em desenvolvimento, tá? Então, assim, ela precisa dessas brincadeiras, ela precisa desenvolver a parte sensorial dela. E quando ela está com o celular na mão, tá? Ela não está desenvolvendo isso. Ela está desenvolvendo só dois sensórios dela, que é o tato e a visão, e o resto. E que é muito importante para que essa criança, quando chegue aos 7 anos de idade, ela já tenha a maturidade emocional e corporal para entrar para o ensino fundamental. Então, é onde nós vemos crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, que a grande maioria não é, ok? Porque hiperatividade, déficit de atenção, dislexia,
são transtornos de aprendizagem que normalmente são hereditários. Então, a porcentagem é muito pequena. Então, esse tipo de superexposição à tecnologia pode desencadear essas síndromes? Não sei se desencadearia, mas a hiperatividade sim. Tá? Que não é nem uma hiperatividade, é uma agitação. Porque a criança precisa de segurança, ela precisa de rotina, para que ela, se ela tem a rotina e o ritmo do dia a dia, ela consegue ser uma criança segura e saudável, tanto física como emocional. Então, o que você vê hoje são crianças que batem nos pais, gospem nos pais, agridem os professores, ok? Quando a criança faz isso, ela está te dando um alerta de que ela está pedindo um socorro, tá? Porque eu não estou bem, eu preciso de afeto, eu preciso de atenção. Na verdade, é isso que está acontecendo. A gente vê, às vezes, você sai, né, nos lugares, vai num restaurante, num barzinho, em algum lugar, às vezes tem pais com criança pequena que já estão ali assistindo um desenhinho no celular, até ainda naquele cadeirão, né, ou brincando com um brinquedinho, e se o pai tira, é aquele berreiro, é aquela, né, eu acho que talvez esse seja o maior desafio, como impor limites, né, nesse mundo aqui, como os pais devem fazer de repente, para evitar esse tipo de situação? Na verdade, o não é não. A hora que o não vira sim, aí tudo é permitido. Então, o que os pais têm que fazer? Quando ele acredita que aquilo não vai fazer mal, tá? Que o correto é a criança não ter aquele aparelho, tá? Ele tem que dizer não. E outra, não colocar na mão da criança aquele aparelho. Quem que comprou o aparelho, né? São os pais, entendeu? Então, assim, não coloca na mão, porque é até os 12 anos, sim. Porque a criança está em desenvolvimento, tá? E o que a gente está esquecendo hoje em dia é que ela se desenvolve até os 18, 20 anos. Para a pedagogia que eu trabalhei, a Waldorf, o ser humano se desenvolve até os 28 anos. Nossa. Né? É quando ele está maduro para enfrentar várias coisas do mundo, o seu caminhar mesmo. Mas aos 28 anos ele ainda está se desenvolvendo, principalmente a parte emocional. E o que a gente tem visto hoje são crianças que são imaturas emocionalmente, porque não tiveram um desenvolvimento correto. Então, é bom a gente se atentar a todos os teóricos do desenvolvimento. Você tem Piaget, você tem o Rudolf Steiner, você tem o Vygotsky, você tem o Winnicott. Então, são todos os teóricos do desenvolvimento. Vamos nos atentar a eles. Não foi à toa que eles fizeram as teorias, ok? Que eles escreveram esse desenvolvimento. Como é que vocês já estão sentindo nos consultórios essas questões? Já tem aparecido muitas crianças com problemas de desenvolvimento, justamente tendo alguma relação com esse excesso de exposição à tecnologia? Sim, mas não só com a tecnologia, né? Uma coisa também que está ocorrendo muito é a mãe ou os pais, tá? Protegerem demais a criança de todos os perigos, tá? E o maior perigo está na internet, tá? Então, assim, para subir uma escada, a criança não pode subir numa árvore, a criança não pode subir num banquinho, entende? Então, assim, eles estão tolhendo esse desenvolvimento, que é da curiosidade dela, normal, ela subir, ela trepar, ela precisa fazer as experiências dela para ela aprender. Então, assim, com esse aconchego, esse acolhimento, né? O que está acontecendo? Eles estão com atraso no desenvolvimento. Eles não conseguem amadurecer. E muitas crianças com problema de fala. Porque a criança com 1 ano e meio, ela tem que estar falando corretamente. Ela tem que andar e falar corretamente com 1 ano e meio. Né? Uma criança com 1 ano e meio, ela sobe degraus, pé por pé. Ela já tem que saber fazer isso. E hoje em dia você não vê isso. Então, assim, é uma superproteção, tá? Além da superproteção, você coloca um aparelho na mão dessa criança, e o que a gente vê nos consultórios é um atraso nesse desenvolvimento, que aí o que temos que trabalhar seria
chegar um no outro, né? A idade cronológica, né? A biológica dele, com esse desenvolvimento emocional. Que fica assim, fica em desequilíbrio. Tá? Isso é muito comum. Isso daí se reflete, por exemplo, no que a gente já ouve falar dos adolescentes, as pessoas que não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem, às vezes, assumir uma vida própria de trabalho, familiar e tudo mais. Vai refletir lá na frente? Com certeza, tá? Com certeza, sim. E são adultos que não sabem resolver problemas. Na hora da resolução dos problemas, empacam, ganham um grande estresse, e aí você começa a ver tudo que você vê hoje, adultos com síndrome do pânico, adultos com ataque de raiva, adultos com crises de pânico, que existe uma grande diferença entre a síndrome do pânico e a crise de pânico, né? A crise pode ocasionar uma síndrome, tá? Então nem tudo é uma síndrome do pânico, mas ele tem as crises de pânico. Então você vê pessoas que desenvolvem uma fobia social, né? Então você vê vários problemas. E assim, isso já começa na adolescência, tá? Aos 13 anos você já vê adolescentes com crises grandes de pânico e com fobia social. Então, realmente preocupante, né? Preocupante. Voltando às crianças pequenas, então, vamos dizer aí que os pais que estão nos assistindo ainda estão com bebês, com crianças com 1, 2, 3 anos. Quais seriam hoje as brincadeiras que os pais podem fazer ou estimular os seus filhos para terem um desenvolvimento normal? Correr, brincar de esconde-esconde, né? Brincar de casinha, pular corda desenvolve a fala, né? Cada brincadeira dessa tem uma finalidade, tá? Principalmente no social, porque você tem que pegar a criança pequena e integrar no social. Porque quando ela até os 3 anos, ela é totalmente introspectiva, ela é egocêntrica. A partir dos 3 anos, quando ela fala a primeira vez, eu quero, tá? O que acontece? Aí ela começa a se abrir para esse mundo. Ela começa a perceber que tem um mundo fora dela. E aí é onde você vai começar a estimular para as regras sociais. Porque nós vivemos em sociedade. Isso nós não podemos negar. E se você não segue as regras dela, você fica à margem dela. E aí é um problema maior para você ainda, para você administrar. Né? Então, assim, são essas brincadeiras típicas antigas, que a criança vai se desenvolvendo. Criança pequena tem que estar no chão. Ela tem que sentir, porque ela tem que pegar nas coisas. Andar descalço, comer terra, por que não? Lamber a parede, por que não? Entende? Porque ela tá aprendendo, ela está sentindo, é a parte sensorial dela. Que as pessoas não entendem, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Quando o bebê joga o objeto que está na mão dele, sim. Essa fase é ótima, né? Então, você pega 1000 vezes, a criança não cansa de jogar. Por que ele joga? Porque ele está aprendendo o sentido de profundidade. Né? Olha que coisa. Porque, assim, a física, a matemática, né? A química, tá? É tudo subjetivo. Né? Só a química não, mas matemática e física é subjetivo. Então, como que você aprende o sentido de profundidade? Né? Como que você sabe, ela está desenvolvendo o paladar. Tudo vai na boca, né? Tudo vai na boca. O que é azedo, o que é doce, o que é salgado, né? Não é só a comida, né? Assim, o plástico, por exemplo, é uma das coisas hoje que é terrível para a criança, né? É o plástico. O plástico não tem temperatura. Ele tem uma temperatura só. Né? Então, assim, quando você pega a madeira, você sente ela gelada e quente, conforme o manuseio. Né? Você pega o ferro, a mesma coisa. Entende? Então, esses brinquedos considerados artesanais, né? Aquelas coisinhas de madeira, um peão para uma criança um pouco maior, os bloquinhos de montar, isso daí tudo contribui para esse desenvolvimento? Contribui muito. Tá? E para as crianças um pouquinho maiores já, digamos aí, a pessoa estava nos assistindo, mas agora tudo bem, já passou, não fiz isso com o meu pequenininho, eu tenho uma criança um pouco maior, 7, 8, 9 anos, como é que a pessoa pode
trabalhar isso para de repente... Para essas crianças tem os jogos, né? Os jogos de tabuleiro, tá? Isso é importante para eles, tá? E essas brincadeiras, né? Também, né? Que tem também. Eles ainda correm, eles ainda se escondem, né? Aí já tem mais, já estão mais sociáveis, já tem as turmas, né? O skate mesmo, ele é perigoso? Mas por que não? Entende? Se usado com critérios, com cuidado, não é perigoso. Não é verdade? Então, assim, tem várias brincadeiras. E é realmente voltando lá no túnel do tempo. Eu acredito assim. Eu sempre me perguntei, por que a gente entra na escola aos 7 anos de idade? Eu nunca tinha parado para pensar. Né? Mas antigamente você entrava com 7 anos de idade na escola. Eu falava, mas por quê? E aí, quando eu fiz a formação em pedagogia Waldorf, o Steiner fala muito isso, né? Então, o que eu percebo? O cérebro da criança não está pronto. A barra de mielina, que é a responsável pela nossa memória, ela só termina a formação aos 7 anos de idade. Então, assim, os antigos eram sábios. Será que a ciência, a neurociência já sabia disso? Não sei. Mas que eles tinham essa sabedoria, tinham. Tá? Então, eu, Célia, ainda sou contra a uma criança de 6 anos entrar para o ensino fundamental. Porque ela não está pronta. Principalmente hoje, emocionalmente. Aí o ensino fundamental que a senhora diz é o que antigamente a gente falava de primeira série, que já é para aprender a ler, escrever. Isso. Ensino básico, porque hoje em dia os pais estão tendo que levar as crianças para a creche com 4 meses, 5 meses de idade, né? Sim. Isso é ensino básico. Essa parte de ensino básico que é mais um cuidado de terceiros, a senhora acha que... Porque é quase que inevitável hoje, né? Funciona para o desenvolvimento da criança? Funciona, mas aí acho que depende muito da equipe que está, né? Eu acho que a equipe, os pais conhecerem bem, né? A equipe que está, né, nessas creches, nessas escolas, os pais têm que verificar como que é essa equipe, né? Porque eles precisam se capacitar. Hoje eles precisam se capacitar, né? Infelizmente, hoje com 4 meses vão mesmo, né? Para creches, escolas, né? Então, mas os profissionais têm que ser capacitados, tá? Aí a importância também dos pais irem conhecerem, perguntarem, questionarem. Porque nós já tivemos várias ocorrências em escolas, né? De vários problemas, dificuldades, né? Com crianças na escola. Então, realmente, aí depende da capacitação da equipe. Se não tem jeito, nós então temos que procurar ver como é essa equipe. E o pai exigir, porque é um serviço terceirizado. Sim. Ok? E uma terceirização você pode exigir, porque você está pagando. Então, que os docentes sejam capacitados. E o que hoje a gente não vê muito isso, não, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Tá muito boa a conversa, mas acho que a gente já tem bastante tempo aqui. Eu queria, assim, para a gente finalizar, o que a senhora diria hoje para os pais, né? Para as pessoas que estão até se preparando para ser pais, as gestantes, os casais que estão aí namorando ou ficando e pretendem ter filhos, mas às vezes têm até medo diante dessa realidade, né? Que conselho a senhora poderia dar para a gente encerrar? Eu não digo um conselho, tá? Mas eu acredito assim, que a mãe faça um vínculo com esse bebê, com essa criança, tá? Porque um vínculo bem feito, ela não vai ter muitas dificuldades. E que ela olhe, ela brinque com essa criança, nem que for 5 minutos, ela chega cansada, a gente sabe, a mulher, ela é 1001 utilidades, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ela faz a comida, ela balança o berço e ela atende o telefone. Né? Ela consegue fazer isso. Mas que ao final do dia, ela pegue 5 minutos e fique com essa criança. Exclusivamente com ela. E seja inteira com ela. Faz uma diferença muito grande. E que ela faça esse vínculo. Porque hoje que a gente vê muito são crianças traumatizadas por apego. E o apego é feito já na maternidade. E, infelizmente,
mudou muito, né? O parto, porque antes era em casa, o bebê nascia, já colocava no peito da mãe e já mamava. Isso é importantíssimo para uma criança. A neurociência está provando isso. Olha só. Tá? Hoje não. Vai para uma maternidade, um local frio, o bebê sai, já vai longe da mãe, a mãe só olha, não pega, não põe aqui, não forma aquele apego, e depois ela tem que fazer esse vínculo com ele. Porque eu, Célia, não acredito nesse amor incondicional da mãe e do filho quando o bebê nasce. Isso é construído. E é construído através desse vínculo. Então, se ela fez um bom vínculo, ela, mesmo com toda a carga horária dela, ela chega em casa, ela está com ele 5 minutos, ele gosta de brincar de carrinho, eu vou brincar com você de carrinho. A menina gosta de brincar de boneca, eu vou brincar com você de boneca. Já senta e brinca. Senta e brinca. Já é uma grande coisa. E celular, só depois dos 12 anos. Se antes... Segura que dá certo, né? Sim, e se antes, 1 hora por dia. Entendeu? Existe isso. Impor esse limite, né? Impor o limite. E nós temos condições para fazer isso. Tá? Tá joia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Por tantas informações importantes, né? E vamos aí, de repente, com essa entrevista, contribuir um pouquinho para as nossas crianças crescerem mais saudáveis. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Liz. Nós conversamos hoje com Célia Regina Simeonato Basile, psicóloga clínica, psicopedagoga e professora de educação infantil, falando principalmente dos desafios dos pais deste mundo ultramoderno, deste mundo cheio de tecnologia, com os seus filhos, que se você entregar um celular para ele, bebezinho, ele vai saber, às vezes, como a gente brinca, né? Saber mexer melhor do que a gente. Mas as consequências disso já estão sendo sentidas nos consultórios de psicologia, relacionadas ao desenvolvimento da criança, à afetividade da criança. Então, a gente trouxe essa entrevista aqui para servir como um alerta, como uma forma de pensar, né? De você pai, de você mãe, pensar como é que eu posso educar o meu filho, impor limites, né? Para que ele cresça saudável, para que ele seja um adolescente, um adulto saudável. Então, eu peço para você, compartilhe essa entrevista, porque ela está muito rica. E você já sabe, é só você acessar o RDTV lá no site RD News. Nós temos também essa entrevista disponível no canal do YouTube, no Facebook e também no Twitter. Faça esse papel também, ajude, traga para você, leve para outros. É isso que a gente faz aqui também, né? A gente se vê então numa próxima. Até lá. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News,
RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Educação legislativa em movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto que isso tem aumentado, ampliado o conhecimento, dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses 2 dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivante para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa.